Bom dia! Hoje, 30 de novembro, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em 2 Crônicas 21, vou ler do verso 4 ao 7 e do 16 ao 20, que diz assim: Quando Jeorão havia se estabelecido firmemente no reino de seu pai, matou todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido que seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Verso 16. Então o Senhor instigou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes a atacarem Jeorão. Eles marcharam contra Judá, romperam suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real, e também os filhos e as esposas do rei. Somente Acasias, seu filho mais novo, foi poupado. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave. Ao fim de 2 anos, seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Pesado, pesado. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. No popular musical Hamilton, o rei inglês George III é humoristicamente apresentado como um vilão desvairado. No entanto, na nova biografia do rei, conta-se que ele não era o tirano descrito no musical ou na Declaração da Independência Americana. Se fosse o déspota brutal que diz que ele era, teria interrompido a busca pela independência dos Estados Unidos com medidas extremas. George foi contido por seu temperamento civilizado e bem-humorado. Será que ele morreu pesaroso? Teria o seu reinado tido mais sucesso caso tivesse sido mais duro com os súditos? Não necessariamente. Na Bíblia, lemos sobre o rei Jeorão, que solidificou seu trono quando matou todos seus irmãos e outros líderes de Judá. Jeorão era mau aos olhos do Senhor. Seu reinado cruel alienou seu povo, que não chorou pela morte horrível dele, nem fez fogueira em sua homenagem. Os historiadores podem debater-se. Jorge era muito brando, sabemos que o Jeorão certamente foi muito duro. Uma maneira melhor é a do rei Jesus, que é cheio de graça e de verdade. João 1,14. As expectativas de Cristo são firmes, ele exige a verdade. No entanto, ele aceita aqueles que falham e estende sua graça. Jesus chama os que creem nele a seguir a sua liderança. Então, por meio da direção do seu Espírito Santo, ele nos capacita. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? O melhor reinado, sem sombra de dúvida. O melhor reinado. Amados, no livro de Isaías podemos ler uma notável profecia sobre a missão de Jesus Cristo de estabelecer esse reino. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. Essa passagem nos diz que Jesus, o Messias, estabelecerá o governo de Deus e será rei sobre toda a criação para sempre. A paz não terá fim nesse governo, pois ele será estabelecido e mantido com equidade e justiça para sempre. Esse é o tipo de rei e governante que Jesus Cristo será. Jesus deixou claro que ele e aqueles que o seguem e que governarão com ele quando o reino de Deus for estabelecido na terra, Apocalipse 1,6, devem seguir um modelo de liderança muito diferente. Pois ele disse-lhes: não será assim entre vós. Em vez disso, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. O modelo de governo no reino de Deus tem a ver com o dar em vez do obter, ou seja, servir aos outros ao invés de ser servido. E será fundamentado no genuíno caráter de amor de Deus, que diz respeito à preocupação com os outros, em vez do egocentrismo. Jesus modelou esse tipo de atitude de dar e servir em todo o seu ministério terreno. Ele alimentou os famintos, ele curou os enfermos, ele levantou os oprimidos, ele deu esperança aos desesperados. Ele assumiu o papel de escravo e lavou os pés de seus discípulos. Ele também tornou-se uma oferta sacrificial definitiva, morrendo em nosso lugar e trazendo para si o castigo que merecíamos por nossos pecados. Romanos 5, 6 a 8. O governo de Jesus será marcado pela benevolência e pela compaixão, tendo o amor como fundamento do caminho de vida de Deus e todas as suas leis. Isso não quer dizer que Jesus e aqueles que governam com ele vão deixar de usar firmemente o poder quando necessário. Às vezes é necessário evitar que as pessoas prejudiquem umas às outras. Mas a principal diferença será que todas as decisões serão baseadas em leis justas e perfeitas em prol de todos os envolvidos. Salmo 119, 172. E sem dúvida será um governo voltado para o bem dos governados. Então, muito além do horror e das dificuldades do governo humano de hoje, esse é um maravilhoso futuro que a humanidade deve esperar. Um mundo de paz, propósito e abundância sob o amoroso governo de Deus Pai, através de seu Filho, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aquele pedido, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta, toca o sininho. Todo dia, às 5h30 da manhã no YouTube, já está liberado. Conto contigo, manda para alguém que Deus colocou no seu coração. Graça e paz.